Olá, Danile Marcondes, da Experiência de Sucesso. E estou aqui com uma pessoa fantástica. Talvez você não reconheça ele pessoalmente, mas é um médico, psiquiatra, cientista que estuda o funcionamento do cérebro, com 48 livros, traduzidos para mais de 70 países, 30 milhões só aqui no Brasil. Considerado o escritor mais lido da década. Augusto, que honra ter você com a gente. Obrigado, Danile. Uma grande honra estar com vocês e também é um prazer que vocês estejam organizando meus seminários presenciais. E um deles, nunca desista dos seus sonhos. Que vai acontecer dia 8 e 9 de abril. Mas por que será que as pessoas deixam os sonhos para trás? Sonho não é desejo, não é intenção. Sonho é um projeto de vida. Desejos são intenções superficiais que não resistem ao calor dos problemas da segunda-feira. Estamos na era dos desejos, não na era dos sonhos. Essa sociedade consumista, urgente, saturada de informações, levou o ser humano a ter uma relação consigo de maneira tão superficial que o que elas têm é intenção. Desejo de ter bons amigos, desejo de ter bons empregos, desejo de encontrar uma pessoa para se relacionar como se fosse a sua outra metade, desejo de ter uma relação consigo inteligente, desejo de ter um futuro brilhante. E desejo, como eu disse, são intenções muito rasas, não são elaboradas de maneira tão forte e consistente a tal ponto que cria raízes nos solos da nossa mente. E uma pessoa que se torna máquina de trabalhar, é um workaholic, vive para trabalhar 24 horas por dia, mesmo quando dorme, está trabalhando na sua mente, perturbada pelos seus pesadelos. Uma pessoa que é serviçal, quer agradar todo mundo, mas esquece de ter um caso de amor com a sua saúde emocional. Um pai que adia os seus sonhos só para viver em função dos seus filhos e às vezes o superprotegem. Pais bem resolvidos lutam pelos seus sonhos e dão um exemplo para os filhos de que eles devem lutar por eles. Também casais, eles abandonam um sonho. Eu preciso aprender a elogiar, eu preciso aprender a relaxar diante das pessoas que me ferem, me machucam. Eu preciso não gravitar na órbita dos estímulos estressantes. Portanto, na era da ansiedade, nós estamos vivendo a era dos desejos e não a era dos sonhos. Por isso as pessoas se arrependem de que abandonaram seus mais importantes sonhos no tapete dos seus problemas. É difícil as pessoas identificarem os seus sonhos, ou tem gente que veio para esse mundo sem sonhos mesmo? Em primeiro lugar, sonhos não dependem da carga genética. Tá. Sonhos são construções intelecto-emocionais que têm reflexo social e são elaborados ao longo do traçado da personalidade. Há pessoas que trabalham horas e horas a fio por dia, são excelentes para a sua empresa, mas são carrascos de si mesmos. Elas não sonham não porque não têm habilidade para ter projetos que mexem com o território da sua emoção, é porque elas se doam tanto, se entregam tanto, que se colocam num lugar indigno da sua própria agenda. Consequentemente, elas não conseguem libertar o seu imaginário para construir aquilo que mais toca a sua emoção, que mais inspira, capaz de arrebatar o seu pensamento e o seu eu. Muitos executivos são robotizados. Eles acabam se perdendo no próprio sucesso, porque esquecem-se de, como eu lhes disse, levar em alta consideração que a vida é bela e breve como gotas de orvalhos, que por instantes aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Uma pessoa que não sabe dizer qual é o seu sonho, como identificar? Existe alguma forma, alguma técnica mágica de encontrar? Tem duas coisas. Inclusive, se as pessoas lerem meu livro, O Homem Mais Inteligente da História, que fala sobre a mente talvez do maior sonhador de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, se estudarem este livro, porque eu escrevo como um romance psiquiátrico, cientistas ateus avaliam a mente de Jesus nesta obra. Por que ele foi um grande sonhador? Porque ele pegou mentes toscas
completamente despreparadas para a vida e sonhou que um dia elas se tornassem mentes livres, tranquilas, serenas. Ele pegou mente como a de Pedro, que era egocêntrica, individualista, a de João, que era flutuante, que no momento era generoso e no outro era agressivo, queria eliminar quem não andava com o seu mestre ou seu professor, e o transformou numa pessoa que tem prazer solene em dar o melhor de si para fazer os outros felizes. Mas isso foi ao longo da vida. Então, ele sonhou em transformar o caos em oportunidade criativa. O homem mais inteligente da história, ele elaborou os seus sonhos. Em primeiro lugar, um ser humano, ele tem de elaborar os seus sonhos. Ele tem de construir aquilo que mais arrebata a sua emoção e o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a sua identidade essencial. Então, se uma pessoa não elabora, ela tem dificuldade de identificar, porque os sonhos misturarão-se num limbo entre desejo, intenção superficial e um plano mais profundo, entendeu? Por isso que as pessoas têm essa dificuldade de identificar. E o problema é que as escolas do mundo todo são fábricas de desejos. Desejo de ser um médico, desejo de ser um engenheiro, desejo de ser um empresário, um astronauta, desejo de ser um ator, uma pessoa famosa. Isso é tão superficial. Ensinar matemática, mas não ensinar matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Ensinar física, ação e reação, mas não ensinar a pensar antes de reagir e não reagir pelo fenômeno ação e reação, é quase que não levar os alunos a desenvolver uma inteligência socioemocional profunda, capaz de elaborar sonhos inteligentes. É quase que preparar os alunos roboticamente para uma sociedade onde as pessoas não têm consciência crítica. Por isso que os professores deveriam ensinar a matéria dos sonhos, dos projetos, elaboração de vida, em todos os períodos, do ensino fundamental, ensino médio, na universidade, no estricto senso. Você tem que romper o cárcere da rotina, sair fora da curva, libertar o imaginário para ser alguém apaixonado pela humanidade, pelo mundo das ideias, por empreender e aprender que quem vence sem riscos triunfa sem glória. E existe algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo darem já o primeiro passo para começar a viver do sonho? Em primeiro lugar, gostaria muito, se você tivesse a oportunidade, de fazer o seminário Nunca Desista dos Seus Sonhos. Nós falaremos muito sobre isso. Em primeiro lugar, o ser humano tem que fazer uma viagem para ser um sonhador, para ter filosofia, para ter visão e materializar os seus sonhos. Ele tem que viajar para dentro de si mesmo. Então, se interiorizar é importante. Mas se interiorizar depende da arte da pergunta. Sou eu um escravo da minha rotina? Dou as mesmas broncas, faço as mesmas críticas, elevo o tom de voz, sou deselegante? Sou eu um ser humano que inspira as pessoas ou que critica as pessoas? Qual o meu projeto de vida? Quais são os projetos mais importantes? Aí eu tenho que, na terceira etapa, começar a elaborar os meus projetos. Como que você diferenciaria o livro de uma palestra de algumas horas e desse seminário de 2 dias? Bom, esse seminário ele vai estimular todos os participantes a entender o funcionamento da mente num nível muito profundo. Vai estimulá-los a conhecer de uma maneira mais detalhada o seu eu, para que este eu não seja um realizador de tarefas. Eu faço, eu vou, eu fico, mas um eu que se torne protagonista da sua própria história, o diretor do seu próprio script, o piloto da aeronave mental. Infelizmente, o ser humano moderno, ele se tornou um escravo vivendo em sociedade livre. Vive a síndrome do pensamento errado, sofre por antecipação, rumina perdas, mágoas e frustrações, cobra demais de si, cobra demais dos outros. Ou seja, o ser humano moderno, ele tem sido muito infeliz, estressado. Ele não tem desenhado no território da sua própria mente os mais belos sonhos, e entre eles o sonho de ser um ser humano complexo e completo, um sonho de ter uma mente livre e uma emoção saudável. Portanto, esse seminário ele é um bilhete de passagem para continentes frequentemente nunca explorados, que estão dentro de você.
Eu espero que, se você se interessar, participe deste magno evento. Seminário Nunca Desista dos Seus Sonhos. Obrigada, Augusto. Obrigada mesmo.